Bom dia. Meu nome é Ricardo Salles, eu sou o presidente do Movimento em Direita Brasil. E eu fiquei bastante instigado pela colocação do Haddad acerca da falta de qualidade humana para implementar ou para originar essas reformas que não no Executivo. Eu queria fazer uma analogia, acho que essa questão da reforma política está para os nossos problemas, assim como o metrô está para o problema do trânsito de São Paulo. Todo mundo sabe que é o mais importante, mas nenhum quer fazer porque é o próximo que vai inaugurar, ou que vai colher o resultado. No caso político, realmente, o governo teria que queimar muito cacife político para que o próximo governante colhesse os resultados positivos de uma reforma política. Mas, de todo modo, Cláudio, eu te faria uma espécie de provocação, que é, e o lado da sociedade privada, do setor privado da sociedade, no que diz respeito ao fomento e ao apoio a esse capital humano que não surge no meio político. Eu me lembro, em 2006, nós conversamos, na época, com alguns empresários e banqueiros, e conversando sobre o apoio que esses poderiam dar a novos nomes ou nomes que comprovadamente teriam qualidade, mas que precisariam atuar na política em substituição aos velhos nomes. E, curiosamente, depois das eleições, nós notamos que os apoios que o setor privado deu, mas principalmente no que diz respeito ao apoio financeiro, foi justamente, majoritariamente destinado àqueles velhos nomes e nomes mais envolvidos com os escândalos que nós vemos reiteradamente na política. Ou seja, apesar do setor privado vir aqui e colocar essas questões como uma preocupação, e eu tenho certeza que é uma preocupação legítima e verdadeira, ao fim e ao cabo, o apoio, e me refiro mais especificamente ao apoio financeiro, acaba indo sempre para aqueles atores dos piores escândalos. Quer dizer, será que não era hora de nós começarmos pelo nosso lado a apoiar só quem merece realmente o apoio, sem, obviamente, a inocência de achar que também esse apoio não se deve a pressões inconfessáveis que esses atores fazem sobre o setor privado, não é? Obrigada. Cláudio, quer começar? Sem dúvida. Quer dizer, eu acho que sempre, quer dizer, o setor privado deve apoiar pessoas íntegras, quer dizer, para começo de conversa, e que sejam eficazes também. Agora, eu vejo, quer dizer, também acho que é absolutamente fundamental que o setor privado possa, quer dizer, desenhar, eu já vejo algumas iniciativas nesse sentido, talvez maneiras de aproximar talvez a juventude mais da classe política, para que se formem quadros novos no Brasil, mais capacitados. Eu vejo nos Estados Unidos, por exemplo, várias fundações, vários programas, pessoas na faculdade fazem estágio, digamos, no Congresso Nacional, na Casa Branca, vendo como é que funciona o governo e assim por diante. Eu não vejo isso acontecer no Brasil. Claro que também depende da classe política querer, mas eu acho que essa interseção entre a sociedade, principalmente a juventude, e quer dizer, os órgãos institucionais, principalmente políticos, é absolutamente fundamental para que a gente possa gradualmente, quer dizer, melhorar a qualidade também da política no Brasil, sem falar digamos, da reforma mãe de todas, como o Fábio mencionou. Infelizmente, nos está indo o tempo, infelizmente, então eu queria só essa última pergunta e para terminar com essa pergunta também. Tem uma pergunta muito simples, Justino, para você. Por que você acha que, nas reformas políticas, o voto distrital e a redução do número de partidos podem trazer eficiência econômica? O Cláudio deu um exemplo da Suíça, lembrou que a Suíça tem uma lei de responsabilidade fiscal interessante. É um país com muitos partidos, é um país que tem um modelo consociativo, de consensual, de democracia, como o Brasil tem. Eu acho que isso também ajuda a esclarecer um pouco a dúvida que esse tema da reforma política produz, porque quando começa a reforma política e não se define o conteúdo dela, se a gente aponta na direção de vamos adotar o voto distrital, reduzir o número de partidos como ponto principal dessa reforma, aí concordo, isso paralisa completamente. Ou é a reforma micro, de pequenas ineficiências que existem no sistema e o Tribunal Superior Eleitoral tem progredido, né, ao longo do tempo nesse sentido, ou essa reforma macro de simplesmente trazer um modelo de democracia diferente do que foi a escolha histórica do Brasil nos últimos 100 anos, causa uma paralisia absoluta no sistema político. 2 partidos, nem na ditadura militar funcionou, porque o PMDB tinha sublegenda, a Arena tinha sublegenda. Foi uma coisa que inventaram para acomodar
as elites políticas do país. E isso é um fato. Quer dizer, Suíça é assim, Holanda é assim, Bélgica é assim, Canadá é assim. E, a menos que se ofereça uma evidência de que sistema de 2 partidos e voto distrital estão associados a uma gestão mais eficiente da economia, essa é uma agenda fadada a nunca começar nesses termos. Quer dizer, então, eu entendo quer dizer, de que reforma a gente está falando, porque coisas pequenas, absolutamente necessárias, bagunça no sistema político, podem ser resolvidas com ações pontuais, mas não essas que comprometem, digamos, a natureza do nosso modelo político. Não é uma escolha que me parece razoável para qualquer país. São pouquíssimos os casos que operaram essa grande transição, digamos, de um lado ao outro da balança. Pronto, eu não vou defender uma ideia de que todos os países deveriam ter 2 partidos. Já temos o nosso chamado governo de coalição, porque tem 2 partidos agora em Inglaterra, mas não é realmente uma coalição como está acostumado o Brasil até que tentar promover. Mas eu acho que, sim, podem ter diferentes diagnósticos das razões por o muito lento e a baixa agilidade legislativa que se vê aqui no Brasil. Eu acho que a questão da disciplina dos partidos é importante em termos da fidelidade partidária. Isso faz muito mais, ou a falta da fidelidade partidária faz muito mais difícil abordar ou promover uma coalição estável. E também, como é que se consegue o apoio de tantos partidos numa coalição? Até agora, no Brasil, o resultado tem sido que se tenha avançado pouco em muitos temas, porque é muito difícil conseguir uma coalição estável. Então, isso não é questão de mover de um sistema como é o do Brasil, onde tem... Eu acho que é o país que tem o maior número de partidos em todo o mundo. E não é questão de mover de lá para um sistema de 2 partidos, mas é uma questão de tentar melhorar a governabilidade no Brasil. Então, eu acho que é uma questão de grado, de processo, mas por isso eu acho que a questão política tem que ser fundamental para tentar promover essas reformas muito difíceis. E então, pode ser que a questão do número dos partidos não seja o fundamental ou a única solução, mas eu acho que o parlamento no Brasil é a um extremo. Então, eu não sei se os palestrantes tinham outros comentários sobre a pergunta anterior para terminar. Então, eu queria somente agradecer muito aos palestrantes e a vocês para as suas perguntas. E muito obrigada de novo a Luiz Felipe.